Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal, Pastor Rafael Souza, palavras do céu para ativar a sua vida. E eu tenho uma palavra edificante para você e para a sua família. Não saia, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo e se gostou, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e fale com você. Amém? Cumprimentar você que está em casa, fique conectado conosco. Eu gostaria de cumprimentar toda a comunidade surda que está nos vendo nessa hora. A Ivone está lá, a intérprete de Libras, para que vidas sejam alcançadas. A minha gratidão para você que está nos vendo. Mas vamos lá. Mês de outubro, mês de bênção, amém? O mês onde o Senhor escolheu para que você possa viver. Um mês para viver. Viver o que, pastor? Viver o melhor tempo da sua história, o melhor tempo da sua vida, o melhor tempo do seu ministério, o melhor tempo do seu casamento, o melhor tempo nas suas finanças. O melhor tempo de Deus está chegando. Iniciando essa série de mensagens para celebrar ser o Senhor, eu quero falar o tema de hoje: escolha viver. Escolha viver. A palavra está em Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Ele vai ser projetado aqui também, você pode acompanhar aqui no telão, para seguirmos a mesma tradução. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 20, assim diz a palavra do Senhor: venham, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para tomar posse dela. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão de entrar para dela tomar posse. Verso 19: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. Lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Depois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Palavra que vem para mexer dentro de nós, não é verdade? Então nos deparamos aqui, um dos últimos discursos de Moisés para aquele povo. Um povo que saiu de uma escravidão de muitos anos, onde ia passar 40 dias caminhando até chegar à terra de Canaã. Pela murmuração, pela rebeldia, se passou 40 anos. Toda uma geração se foi. Moisés estava chegando ali no fim da sua vida, no fim da trajetória, levando o povo para entrar na terra prometida. E esse discurso de Moisés foi para lembrar o povo: olha,
Eu estou relembrando a aliança que Deus tinha, que Deus fez. Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu imagino Moisés nesse tempo, chegando ao fim da sua vida, levando toda uma geração, discursando novamente ao povo a respeito das alianças, e mais para frente aqui ele vai subir um monte, contemplar a terra, e Deus vai falar: você está vendo essa terra? Pois é, você não vai entrar nela. Você não vai entrar nela. Então Moisés estava aqui no seu último discurso para o povo, direcionando e ensinando o povo a respeito de uma aliança saudável, de um compromisso, de uma fidelidade. Nós compreendemos algumas coisas, onde nós iremos escolher viver. Nós iremos escolher viver nesse tempo, amém? Primeira coisa que eu compreendo nessa terra, é que a nossa vida, ela é única e breve. A nossa vida, ela é única e breve. Então, não dá tempo ou espaço para murmuração. Não dá tempo e não dá espaço para parar e olhar para trás, porque a vida, ela é única e breve. Mas escolher viver está relacionado a uma vontade sua, a um posicionamento seu como um verdadeiro cristão. Qual é a primeira coisa que nós temos como igreja, de escolher viver nesse tempo? De viver uma vida de intimidade. Uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento verdadeiro com Deus, de ouvir a voz que vem do céu. E é tempo de voltar à intimidade, igreja do Senhor. É tempo de voltar à intimidade. Quando o apóstolo João, ele recebe a revelação do Apocalipse, e ali ele direciona as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do primeiro século. Nós deparamos no capítulo 2 de Apocalipse com a igreja de Éfeso, que é a igreja que eu quero falar com vocês nessa noite. E nós deparamos que todo esse contexto que o apóstolo lhe escreve através de uma revelação, a igreja lá do primeiro século serve para a igreja de hoje, para mim e para você. Apocalipse 2, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra: o anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, e não são, e descobriu que são mentirosos. Verso 3: você tem perseverança, e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho porém, abre um parênteses aqui enorme, muda todo o contexto. Nos deparamos então nessa primeira parte aqui do capítulo 2, que a igreja recebe um elogio. Olha, você tem sido perseverante, você tem lutado pelo meu nome, pela sã doutrina, você não está esmorecendo, você ainda está forte. Mas porém, tenho contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu.
Arrependam-se, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você não tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui que diz às igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nos deparamos então algo destinado à igreja do primeiro século, que pode e deve ser considerado por nós de uma forma muito intensa. Tempo de voltar à intimidade. Talvez essa igreja ela tinha boas obras, obras sociais, atos de justiça, mas ela não tinha intimidade. Ela não entendia o que era intimidade. Entendemos então que a intimidade com Deus, ela não está baseada a eventos. A intimidade com Deus não está baseada a circunstâncias. O pessoal da rede tem 2 cadeiras aqui na minha frente, tem cadeira do lado ali. Glória a Deus, a igreja está lotada. Bênção demais, isso aí. As meninas da dança, quiser pegarem cadeiras lá no fundo, sentar aqui no lado do altar. O pessoal do louvor também que está sentado na nave da igreja. Cabe todo mundo. Glória a Deus. Não estou interrompendo o culto, não. Eu estou dando glória a Deus porque a igreja está lotada. Um povo sedento para a presença. Um povo sedento por intimidade. Aleluia. Tem mais espaço aqui. Nós vamos embolando todo mundo aqui. Os pastores sentam aqui na escada. E não vamos encher esse lugar, amém? É tempo da igreja cantar um cântico novo ao Senhor e que toca o coração de Deus. Qual é o cântico, pastor, que toca o coração de Deus? O cântico da santidade, o cântico da intimidade. Nós não temos mais intimidade. A nossa intimidade está baseada a circunstâncias, a eventos. Nosso tempo de oração está baseado se eu estou ou não em um ministério, se eu estou ou não em uma liderança. Ah não, agora vai ter 40 dias de oração e jejum, agora sim eu vou orar e jejuar. 40 dias. Esse ano não tivemos encontro com Deus, então não tivemos os jejuns e oração de 21 dias, a nossa preparação. Então a minha intimidade e a sua intimidade, ela não pode estar baseada ou linkada a um compromisso eclesiástico, a uma religiosidade. O nosso tempo de intimidade, o nosso cântico de santidade, ela tem que estar baseada no seu compromisso com Ele, com aquele que te encontrou, com aquele que amou você, que te tirou você do pecado. E se nós ligarmos o nosso tempo de intimidade às nossas atividades, quer dizer que esse ano a igreja não adorou, não orou, porque nós não tivemos atividades, nós não tivemos congressos, encontros, retiros, viagens, não tivemos. Como está o teu tempo de intimidade? Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que diz: qual é o som? Qual é o som? Qual é o som que a igreja do Senhor, que a igreja brasileira precisa cantar novamente? O cântico e o louvor e a canção da intimidade. É essa canção que eu e você novamente precisamos cantar, a canção da intimidade, a canção da santidade, o som da santidade. Amém?
Outra coisa que eu preciso escolher nesse tempo para viver, é viver uma vida de obediência. Primeira coisa, viver uma vida de intimidade. Segunda coisa, viver uma vida de obediência. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo, olha, é tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Tudo, é tudo. Então, não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi. O Senhor nos escolheu, amém? Para fazer diferença nesse mundo corrupto, nesse mundo perdido, para ser luz no meio das trevas. Então, segura, o que está esperando? O que você está esperando então para ser luz aonde você está? Intimidade, obediência, uma vida de obediência. Por muito tempo, quando liderava jovens e adolescentes da igreja, alguns aqui vão lembrar, eu usava muito uma frase: a obediência atrai o favor de Deus. E ficou bem enjoado isso, né? Cadê a Vanessa? A Vanessa ouviu isso muito, né, Vanessa? A Laura está por aí também, olha lá, a Laura deu positivo lá, ó. A obediência atrai o favor de Deus. Como pastor, como o senhor pode me explicar? Abraão, mesmo não sabendo uma terra para onde ia, Deus pediu para que fosse, e ali ele foi. Mesmo sabendo a respeito do sacrifício que Deus tinha pedido a Isaac, Abraão foi e sabia que Deus ia prover o cordeiro. Vida de obediência. E nessa caminhada de Abraão, lá no Gênesis capítulo 13, nós vamos deparar com uma briga que aconteceu entre Abraão e Ló. Ali, Abraão e Ló andando juntos, Deus prosperando os dois. Chega uma hora que há uma discordância entre os pastores de um, os pastores de outro, a respeito do gado, a respeito dos bens. Então Abraão falou assim: olha, tá bom, então vamos escolher o caminho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló olhou as campinas verdes, os riachos, as montanhas, o céu lindo naquele lugar, e aquilo foi agradável ao coração dele, e ali ele escolheu aquele caminho, se separou de Abraão. E o caminho que Ló escolheu, Sodoma e Gomorra, um lugar de perdição, um lugar de pecado, um lugar de valores totalmente distorcidos. No final de tudo, Deus ainda salva Ló, salva a sua família, e a mulher dele ainda incrédula: será que Deus realmente vai destruir? Olhou para trás e virou pó. Abraão, uma vida de obediência, atraiu o favor de Deus. Uma vida de obediência nos conecta ao coração de Deus. Uma vida de obediência nos conecta aos segredos do Pai. Alguns pegaram aí, né? Então Ló, ele escolheu algo do coração, não obedeceu, escolheu aquilo que estava bom aos olhos. E nos deparamos com uma coisa. Joga a imagem para mim aqui. Do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Você dá uma baixada nas luzes também, pode baixar. Essas de cima aqui, as novas. Nos deparamos aqui com a imagem de um lado o joio, do outro lado o trigo. Isso, obrigado, ficou top. Nós percebemos que não há grande diferença entre os dois. A mesma forma, praticamente ali os gomos,
não há muita diferença. Mas no tempo que o trigo fica maduro, pronto para colher, o seu feixe, ele esmolece como se fosse uma prostrar, assim, ó. E o joio continua reto. Pode acender as luzes, obrigado. E quando você pega esse joio e trigo já maduro, você pega o joio seco e faz assim com as mãos, e o vento vem e sopra só a palha, não fica nada, não tem fruto, não tem semente. Mas quando você pega o trigo e faz o mesmo procedimento ali, ó, passando sobre as mãos, o vento vem e leva a palha, mas na mão ficam os frutos, ficam as sementes. Ou você escolhe ser trigo, ou você escolhe ser joio. O joio está no meio da plantação, recebendo os mesmos fertilizantes, a mesma palavra, a mesma direção, a mesma chuva, o mesmo adubo, mas não produz fruto. Só o tempo revela o que tem dentro de nós, se somos trigo e produzimos fruto, ou se somos joio. E nós percebemos que o joio, ele fica de uma forma reta. É o famoso religioso. Eu tenho Deus, Deus Todo-Poderoso, grande eu sou. O religioso, eu sou salvo. Ele sempre fica numa posição de grandeza. Mas o trigo não. O trigo ele serve. O trigo ele se prostra mediante os atos de justiça. O trigo não. O trigo lidera a célula. o trigo ele estende a mão para as pessoas. Ele cuida de pessoas, ele discipula pessoas. Ele é um só com o seu pastor, ele é um só com o seu discipulador, é um só com a sua igreja. Isso é ser trigo, produzir frutos. Produzir frutos, frutos que permanecem. Mas isso está relacionado ao fator obediência. E quando uma árvore não produz fruto, o que a Bíblia fala? Ela é cortada e jogada onde? No fogo. Não serve. Mateus 7,19 diz isso. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Outra coisa que eu compreendo nessa história de Abraão e Ló, é que Ló viu diante dos teus olhos uma visão bastante satisfatória para si mesmo. Tá bom para mim, então tá bom para mim. É aqui que eu vou. É aqui que eu vou continuar. Tá bom para mim. O que mais eu compreendo? Que nem tudo que reluz é ouro. As campinas estavam verdes, o pasto estava farto, a chuva temporã caía no tempo certo, da qualidade certa, da quantidade certa, o sol também vinha, mas nem tudo que reluz é ouro. Aquilo que reluz e se torna ouro está relacionado à sua vida de intimidade e obediência. E a obediência atrai o favor de Deus, amém? Olha, o mundo com a sua fascinação, com essa mídia televisiva aí, totalmente corrupta, tenta a cada dia mais colocar dentro de mim, de você, valores que inverte totalmente os valores de Deus. Nós acreditamos muito mais em uma apostila que sai por aí, num livro de autoajuda, do que na palavra de Deus. E é tempo da igreja novamente acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, o segredo da nossa vitória.
O segredo da nossa salvação está aqui. A Bíblia Sagrada não é um manual de ajuda, de tirar a ansiedade, não. É nosso manual de vida. É tempo da igreja voltar para a palavra novamente, a obedecer a tua palavra. E quando eu falo do fator obediência, eu não estou dizendo a obediência a um pastor, não. Não é obediência a uma visão, não. É obediência à palavra de Deus. Como eu e você, nós temos obedecido nesse tempo a palavra de Deus. Se você obedece à palavra de Deus, você sabe o que é ter uma vida de intimidade. Você sabe o que é ter uma vida de obediência. E a última coisa, uma vida de entrega. Terceira e última coisa para celebrar a ceia. Uma vida de entrega. Pode passar para o terceiro, eu vou pular. Uma vida de entrega. Mas é uma entrega que gera uma ação de Deus. Não é uma entrega qualquer. Não é uma entrega normal. É uma entrega que gera uma ação do céu. Quando eu me deparo lá no Salmos 37, no verso 5 a 7, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Quando eu falo da escolher uma vida de entrega, uma vida de entrega, eu não estou dizendo é qualquer tipo de entrega. É uma entrega genuína, uma entrega total a Deus. Estou vendo aqui a Sara ali, o pastor Tiago ali, ó. Vou pegar a Sara como exemplo. A Sara está lá brincando. A Tamires também está lá brincando. Minha amiga Tamires, minha amiga amada Tamires. Está brincando. Vem o Nedimar, a Natália ali. E a Tamires junto com a Sara brincando, os brinquedos espalhados. E a Natália fala assim: olha, está na hora de parar a brincadeira. Entrega os brinquedos para mim. Vou guardar. A primeira reação da criança é fazer o quê? Não. Só mais um pouquinho. Deixa eu brincar mais um pouquinho. Aí vem o Nedimar, sério como ele é, bravo como ele é, né? Por favor, entrega os brinquedos. E mais uma vez a Tamires e a Sara: não, mais um pouquinho. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está chamando muitos nesse tempo para entregar totalmente a Ele. E você está dizendo assim: não, vou brincar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho nas minhas brincadeiras. Só mais um pouquinho para os meus brinquedos. Só mais um pouquinho para os meus pecados. Só mais um pouquinho das minhas vontades. Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. É agradável. É bom para o coração, para a alma. Deus está falando assim: ó filho, entrega a sua vida totalmente. Eu vou cuidar de você. Confia, entregue, o mais eu vou fazer. Não, Deus, só mais um pouquinho. Só mais uma brincadeirinha. Só mais uma coisinha aqui. Depois. Deus está chamando a igreja para se arrepender agora. É hoje. E uma vida totalmente entregue a Deus nos leva e nos pede uma atitude de fé. Uma vida totalmente entregue a Jesus requer uma atitude de fé, uma atitude de render-se totalmente a Cristo. E nós passamos a priorizar totalmente o reino de Deus. Uma vida totalmente entregue a Jesus requer uma atitude de fé, render-se totalmente a Cristo, e passamos a priorizar o reino de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ou aceita Jesus,
Às vezes essa frase, a seita de Jesus, virou um clichê eclesiástico, um jargão gospel. Quem quer aceitar Jesus? Aí você vem na frente e você fala, não, eu quero ser salvo, então o Senhor é o meu Salvador. Mas Jesus não passa a ser o seu Senhor. Além de Salvador, Jesus quer ser o seu Senhor. Lembra do fator intimidade, de tempo da igreja voltar novamente ao tempo que tinha intimidade, do primeiro amor? Baseamos a nossa vida de oração linkado e relacionado às atividades da igreja, atividades eclesiásticas. Linkamos nossa vida de obediência por aquilo que a televisão tem falado. Não, a pastora boa é a pastora que prega na conferência não sei aonde. O pastor bom é aquele que revela. E eu não oro por revelação. Já bem claro, o pastor Tiago tem esse negócio na igreja, eu não oro por revelação. Não, bom mesmo é o pastor de lá, o pastor que está falando isso. Então nossa vida de intimidade, de obediência, de entrega, nesse tempo, está baseado muito mais naquilo que a televisão mostra, mas não está mais relacionado àquilo que a Bíblia quer falar. Volte para a palavra, igreja. É tempo de se arrepender, voltar para a palavra, voltar para ter intimidade. Quem tem intimidade nasce nenê. Quem tem intimidade gera filhos. Quem tem intimidade gera filhos espirituais. Sabe o que a igreja, há uma grande colheita a chegar? Sim, aquilo que nós ministramos aqui alguns domingos para trás, sim. Mas a grande colheita, ela tem que ser gerada aqui, ó, e aqui, ó, de joelhos. É tempo de voltarmos novamente a ter intimidade, para poder gerar novamente. A igreja está estéril, porque não tem mais intimidade com Deus. É tempo de voltar a ter de novo a intimidade, para poder gerar novamente. Amém? Glória a Deus. Fator intimidade. Eu escolho uma vida de intimidade, eu escolho uma vida de obediência, e eu escolho uma vida de entrega totalmente ao Senhor.